Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Vamos aqui meditar em Mateus 24, do versículo 1 ao 14. Esse sermão que fala sobre o fim dos tempos. Jesus aqui nos dá uma grande lição, nos fala aqui sobre as profecias que se cumpriram e que vão se cumprir no final dos tempos e que devemos estar atentos. Então, vem comigo nesse estudo bíblico de Mateus 24, do 1 ao 14. Eu tenho certeza que você vai aprender mais da parte de Deus. É um estudo bíblico bem simples e fácil para que você compreenda a palavra do Senhor. Ok? Então, se você já gostou, só peço, clica aqui no joinha, deixa o seu like, é muito importante para mim. Eu vou colocar para você na tela, vou colocando aqui alguns versículos e vou colocando junto com o versículo o estudo, né? A anotação, aquela notinha de rodapé que eu sempre faço para facilitar o entendimento. Vamos lá, Mateus 24, versículo 1 e 2, diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E na notinha de rodapé eu coloquei: Jesus profetizou a destruição do templo e no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído em uma invasão das tropas romanas pelo imperador Titus, ou seja, essa profecia se cumpriu. Então é interessante a gente ler a palavra de Deus e analisar o que Jesus está falando. E ele profetizou que o templo ali, que os discípulos estavam admirados, né? Realmente era uma obra de arte muito bonita para aquela época, mas ela foi destruída. Jesus profetizou: olha, aqui não ficará pedra sobre pedra, esse templo será destruído. E 70 anos depois da sua morte, 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído pelo imperador Tito. Ou seja, a profecia se cumpriu, aconteceu realmente aquilo que Jesus tinha profetizado. E aí ele continua no verso 3 e 5. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado, e que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O que mais tem hoje em dia são pessoas sendo enganadas por falsos cristos e por pessoas que usam o seu nome. Isso acontece por falta de conhecimento da palavra. E isso não é verdade, meu irmão? Isso não é verdade, minha irmã? Jesus disse: olha, cuidado, ninguém os engane, pois virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantas pessoas já surgiram aí dizendo que era o próprio Cristo? De vez em quando aparece um outro aí, fala eu sou Cristo, eu sou Jesus, enfim. E tem gente que acredita. Tem gente que acredita nisso. Cuidado, para que você não seja enganado. E às vezes, não só dizendo que é o Cristo, mas dizendo ser um grande profeta, dizendo ser uma pessoa realmente de Deus, e não tem nada de Deus. Então Jesus aqui está dando um alerta para os seus discípulos, dizendo: olha, tome cuidado para que você não seja enganado. E no final dos tempos, surgiriam muitos dizendo que eu sou o Cristo. Então, tome cuidado para que ninguém te engane. Fique com a palavra, como eu coloquei aqui na observação. O que mais tem hoje em dia são pessoas sendo enganadas por falsos cristos e por pessoas que usam o seu nome. Isso acontece por falta de conhecimento da palavra. O próprio Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade os libertará. João 8,32, é um texto bem conhecido. Quando você conhece a palavra, você se livra, você é liberto de qualquer engano. Ninguém te engana, porque a palavra, ela nos faz ser livres, ela nos faz analisar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Ok? Então, ele vai continuando aqui com o sermão do versículo 6 ao 8. Ele diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. E aqui é um ponto importante. Ele diz: olha, é necessário que tais coisas aconteçam. As pessoas perguntam: por que acontece tanta guerra, tanta luta nesse mundo? Infelizmente, são sinais. Então, é necessário, como Jesus disse, que isso aconteça.
Vamos continuar a leitura. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Em Lucas 21, que é o mesmo sermão, fala que haverá também pestes. Haverá peste em vários lugares. A gente teve aí um período de pandemia, bem recente aí, e foi muito difícil para a humanidade. Uma peste, uma pandemia, algo realmente assustador. Mas são apenas princípio das dores, ou início das dores, como está aqui no versículo 8. Ele diz, tudo isso será início das dores. Eu coloquei na observação, tudo que Jesus profetizou está acontecendo ou já aconteceu, como a própria destruição do templo, como a gente leu logo no início. Mas ainda não é o fim, é apenas o princípio. Ou seja, tudo que o Senhor profetizou está acontecendo, aconteceu ou vai acontecer. Então isso nos faz ficar espertos, vigiar com a nossa fé, vigiar com a nossa vida, estar atento. Você precisa tomar cuidado, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Tem pessoas que falam assim, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é de graça. Em Cristo Jesus você tem a salvação, sim, mas você precisa perseverar. Você precisa conservar a sua salvação. Você vai ver isso mais para frente aqui nos outros versos. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você precisa manter. Tem pessoas que não levam a sério isso. E Jesus aqui está dando um alerta, trazendo aqui realmente algumas coisas que vão acontecer. Guerra, né? Você vê aí essa guerra que está tendo da Rússia com a Ucrânia, que não acabou ainda. O próprio Israel estava em guerra agora, está em guerra ainda lá com o grupo terrorista Hamas, enfim. Está havendo guerras em alguns lugares. Aí, agora ameaça de guerra aqui no Brasil entre a Venezuela e a Guiana ali, francesa, enfim. Sempre tem algum rumor, alguma guerra, alguma coisa. Sempre está acontecendo isso. São sinais. Significa que é o fim? Ainda não. Ainda não, mas são sinais do fim. São coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. E a gente deve estar o quê? Vigilante. E aí ele continua no verso 9, do verso 9 ao 11, ele diz assim: Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Infelizmente, os escândalos surgirão no meio do povo cristão e também falsos profetas que enganarão a muitos. Ao mesmo tempo, a perseguição aos cristãos ocorre em todo mundo de uma forma silenciosa em que ninguém fala. E não é verdade isso? Vamos aqui por etapa aqui desses 3 versículos aqui. Primeiro ele fala que vão ser entregues para ser perseguidos e condenados à morte. Você sabe que os discípulos, eles foram realmente, se eu não me engano, somente João que não teve uma morte trágica, mas foi preso na ilha de Patmos ali, mas todos os discípulos morreram de forma trágica. E não só os discípulos, muitos cristãos morreram ali no Coliseu, né, foram entregues aos leões ali, foram entregues, enfim, ao mártire. E aconteceu isso com muitos cristãos e continua acontecendo, meu irmão. Em alguns países aí o cristianismo ele não é tolerado. Eles matam mesmo, perseguem, destroem, infelizmente. Há uma perseguição não só física, mas ideológica. Hoje em dia, eles querem atualizar a Bíblia, dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado, né? Dizem que a palavra de Deus é um livro ultrapassado. Ou seja, uma perseguição à nossa fé, uma perseguição ao cristianismo. Então, Jesus profetizou e está se cumprindo. Como diz aqui o texto, naquele tempo muitos ficarão também escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Você vê que a cada dia que passa as pessoas estão mais maldosas, né? Com pessoas mais rancorosas. A sociedade, a cada dia que passa, as pessoas estão tendo um comportamento de maldade, de não respeitar o próximo, por qualquer coisa estão brigando, enfim, são sinais. São sinais do fim dos tempos. E aí diz aqui no verso 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E ao mesmo tempo estão surgindo muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Que fazem até sinais e prodígios. Porque o diabo usa e engana aqueles que estão
fora da palavra. Quem está na palavra, quem conhece a Escritura, a palavra de Deus, quem procura conhecer a palavra, não é enganado. Guarde isso no seu coração. Se você conhecer a palavra, você não vai ser enganado. Está escrito: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E a própria palavra fala: examinai as Escrituras. Nós devemos examinar. Se você vê algo suspeito, examine a Escritura. Compare à luz da Escritura, da palavra, para que você não seja enganado. Ok? Por isso eu coloquei assim na observação. Infelizmente, os escândalos surgirão no meio do povo cristão. E surge. A gente vê a cada dia que passa aí alguns escândalos, né? Pessoas famosas que se envolveram com coisas erradas, pessoas que se diziam ser cristão, se diziam realmente ter vida com Deus. Eu não vou citar nomes aqui para você, mas você vê as notícias aí, já tem um monte de site de fofoca gospel, infelizmente também, que divulga essas coisas. É triste, mas é a profecia de Mateus 24, 9 e 11 se cumprindo. Ao mesmo tempo, a perseguição aos cristãos que ocorre em todo mundo. Há sim uma grande perseguição ao cristianismo, aqueles que professam sua fé em Jesus. De uma forma silenciosa em que ninguém fala. A grande mídia não fala, né? A grande mídia, as pessoas não falam da perseguição que existe, tanto física, né, com agressão, com morte, como ideológica, como psicológica, aqueles que professam sua fé em Cristo, que decidiram obedecer à palavra de Deus. Jesus profetizou, e isso tem acontecido, ou seja, são sinais da sua volta. Ok? E aí, para a gente concluir, eu vou parar aqui no verso 14, volta o verso 12 ao 14, porque esse sermão ele vai até o verso 51, se eu não me engano. É isso mesmo. Até o verso 51, versículo 51. E se você está gostando e quer que eu continue, eu posso dividir aqui em mais 2 e 3 etapas esse Mateus 24 para a gente poder concluir. Mas eu vou aqui hoje até o verso 14 para poder não estender muito esse vídeo, ok? E aí ele diz assim, no versículo 12 ao 14. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui é um ponto importante que você deve levar em consideração. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, como a gente acabou de falar. A maldade está reinando as pessoas. A violência, o número de crimes, enfim. A cada dia que passa, a maldade ela está altíssima. E ele fala algo importante no verso 13 que deve ser realmente observado com atenção. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, é preciso perseverar. Como eu disse para você, uma vez salvo, salvo para sempre. Alguns creem assim. Eu não acredito que seja dessa maneira. É claro, a salvação é gratuita, mas eu preciso perseverar. Eu preciso permanecer fiel à palavra. Eu preciso ter uma vida em santidade. Ninguém vai ser perfeito, ninguém vai ter uma vida realmente perfeita. Nós temos falhas. Você falha, eu falho, nós vamos falhar. Mas precisamos ter uma vida ali diante do Senhor, diante da palavra, perseverando na palavra de Deus, para no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós realmente irmos com Ele, morar no seu reino de glória e desfrutar daquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Deu para você entender? Então ele foi bem claro aqui, específico. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a condição também da salvação é a perseverança. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então esse evangelho vai ser pregado a todas as nações. E hoje nós temos essa possibilidade aqui pela internet, pelo YouTube, pelas redes sociais, de estar pregando a palavra do Senhor para muitas pessoas. Por exemplo, só aqui no canal eu tenho pessoas de Portugal, pessoas da Suíça, Estados Unidos, de Angola, tem alguns outros países. E se você que está assistindo esse vídeo aqui é de algum país que eu não citei aqui, ou citei, coloca aqui na descrição para os irmãos verem, porque hoje nós temos essa possibilidade de pregar a palavra de Deus e alcançar muitas pessoas. Eu estou aqui no Brasil, mas eu consigo alcançar, através da internet, pessoas de outras nações. Então a internet hoje ela nos capacita, nos dá essa condição de pregar, né, a todas as nações. É claro, existe muito lugar ainda que o evangelho não chegou. Existe sim muitos lugares remotos,
mas a cada dia que passa ele está avançando. E foi o que eu coloquei na observação. A cada dia as pessoas têm se esfriado na fé, como a gente viu logo no versículo 12. E a maldade tem prevalecido nesse mundo. Quem se entregou a Cristo sabe a importância de ter uma vida de perseverança nessa terra. E paralelo a isso, o evangelho tem se espalhado no mundo, alcançando os lugares mais longes, acelerando a volta de Jesus. Pois ele prometeu, né? Que este evangelho será pregado em todo o mundo, a todas as nações, todas sem exceções, então virá o fim. Então, quando esse evangelho alcançar todas as nações, meu irmão, tenha certeza que Jesus está voltando. E olha, eu acredito que a cada dia que passa nós estamos chegando a mais e mais nações aí que não conhecem o evangelho, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, e eu tenho a certeza que Jesus está voltando. Amém? Bom, espero aqui ter esclarecido para você esses primeiros 14 versículos. Se você gostou, deixa aqui o seu like, é muito importante para mim. Se você quer que eu continue do versículo 15 em diante, eu vou continuar então gravando aqui até o versículo 51, vou dividir em mais 2 ou 3 vídeos para poder não ficar muito longo. E aí a gente continua estudando aqui em Mateus 24, esse sermão que fala do fim dos tempos, de uma forma simples, de uma forma bem tranquila, para que você compreenda a palavra de Deus, ok? Então, se você gostou, deixa aqui no comentário, fala assim, eu quero que continue esse estudo. Eu vou estar então, você vai estar me incentivando a continuar esse estudo bíblico. Glória a Deus! Bom, vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida nesse dia, Deus abençoe grandemente a sua casa, o seu lar, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo.